Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como você pode alcançar o seu crescimento profissional de uma maneira mais rápida. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. E o tema de hoje é como fazer uma reunião produtiva. Você já fez alguma reunião onde ninguém prestou atenção em você? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu preciso pedir ajuda aí do pessoal da produção, de quem está entrando aqui na nossa live, para me dizer se está chegando imagem, se está chegando som, porque a live está sendo transmitida no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vocês conseguem me dizer se no Instagram está chegando imagem e som? No Facebook tá ok, já me deram um ok aqui do Facebook. Tá faltando um ok só no Instagram e no YouTube. Por favor, gente. Ó, já me deram um ok no Instagram. Então agora tá faltando só alguém verificar no YouTube. Por favor, quem consegue ajudar? Vamos lá, produção. Vocês sabem que eu tenho uma produção que me ajuda, né, gente? É a Prodo Esposa, Produfilha 1, Produfilha 2, é esse pessoal que me ajuda, né? Então, só tá faltando, gente, no YouTube. Se alguém conseguir entrar lá, por favor, e me falar se tá chegando imagem e som, eu agradeço. Ok? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá com o nosso conteúdo. Então, repetindo, o tema de hoje é como fazer uma reunião produtiva. Você sabe que esse é um dos medos que as pessoas têm, né? De fazer reunião. Nossa, será que eu vou me dar bem na reunião? Será que eu vou conseguir transmitir tudo o que estão querendo? O que eu quero, será que eu consigo transmitir? Será que as pessoas vão prestar atenção? Sérgio, eu faço reunião, ninguém presta atenção. Outro dia dormiram na minha reunião. Nossa senhora, hein, gente? Por favor, é isso que não pode acontecer. Então, assim, você já participou, ou como condutor da reunião, ou como participante da reunião, mas você já participou de alguma reunião inútil? Sabe, fez uma reunião e no final, não serviu para nada, né? Alguma reunião chata. Você já saiu de uma reunião e sem saber direito o que é que estava acontecendo, o que foi que falaram? Nossa, qual foi o objetivo dessa reunião? Falaram e não aconteceu nada, né? Então, hoje eu vou abordar esse tema, reunião, e eu vou mostrar como ser eficiente nas suas reuniões. Veja, um líder precisa saber fazer uma reunião. Sabe, é o mínimo do mínimo. Se eu tenho uma equipe, eu preciso saber me reunir com essa equipe por alguns motivos, para passar uma orientação, para dar uma explicação, para treinar, não é? Então, essa é uma atividade inerente da liderança. E falando em liderança, gente, só para lembrar, dia 10 de fevereiro, nós faremos o nosso webinar, tá? 8h16 da noite. E o tema é Acelere a sua carreira. Nós vamos dar umas dicas muito boas aí nesse webinar, tá? E sempre falando de liderança, ok? Então tá bom. Veja, hoje não será uma aula, eu não vou falar de linguagem, eu não vou ensinar oratória, isso já foi tema até de outra live. Hoje eu vou falar sobre estratégia. Quem aí assistiu Tropa de Elite? Estratégia, estratégia, né? Pois é, lembra do filme? Então, hoje eu vou falar sobre estratégia. Você precisa ter uma estratégia para a sua reunião funcionar, para a sua reunião trazer os objetivos
que você busca, ok? Então, assim, aproveite hoje. Hoje é uma grande oportunidade para você não correr o risco de pagar mico na sua reunião. Olha só, faz uma reunião e paga mico, né? Tem gente dormindo na reunião que você está fazendo. Puxa vida, é tudo que não pode acontecer. Então hoje é uma oportunidade de você entender, de receber algumas dicas, um conteúdo de como conduzir uma reunião, fazer essa reunião ficar produtiva, tá? Eu faço minhas reuniões de maneira didática. Ou seja, eu monto uma estratégia para as minhas reuniões e eu faço de uma maneira que até eu perceber, de uma forma que fica fácil de eu perceber, que a minha equipe entendeu. Né? Porque tudo que não pode acontecer é você terminar a reunião e as pessoas não entenderam nada. Né? Eu já faço de uma maneira didática há algum tempo. Recentemente, pessoas da minha equipe fizeram reuniões sem a minha presença e foram muito elogiadas. Né? A Carol participou de reunião com o cliente, foi muito elogiada. A Amanda participou de reunião com o cliente, foi muito elogiada. Ou seja, eu espero que tenha sido fruto de algum conhecimento, de algum exemplo que eu passei para a minha equipe, de como conduzir reunião, como ser objetivo. Tá? Hoje, gente, eu tive uma reunião. Pois é. Hoje eu participei de uma reunião, olha, foi sofrível, tá? Desculpa se tiver alguém aqui ouvindo que estava envolvido nessa reunião, mas foi terrível. Foi mais de 1 hora de reunião e a pessoa que conduziu a reunião, ela era uma pessoa técnica. Então ela começou a usar expressões técnicas para explicar. E percebeu-se que não houve um planejamento, não houve um preparo. Ela foi pegando os assuntos e foi soltando assim, e aí compartilhou tela, porque a reunião foi virtual, né? Aí compartilhou tela, aí explica algumas coisas, depois não teve uma sequência lógica. Aí lá na frente surgiu uma dúvida, aí voltava para aquela tela, explicava tudo de novo. Você percebe que a coisa não está funcionando quando você tem 3 vezes a mesma pergunta, e em momentos diferentes. Poxa, se 3 pessoas em momentos diferentes fizeram a mesma pergunta, é um sinal de que você não explicou direito. Né? Na verdade, é um sinal que a tua reunião está afundando. Tanto é que quando terminou a reunião hoje, inclusive foi uma empresa que eu apresentei para um cliente meu, eu liguei para eles e falei, olha gente, foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí dei até algumas dicas agora como é que conserta, porque eles não vão conseguir prestar serviço com uma reunião daquela. Perdeu o negócio. Foi muito ruim, cansativo. Reunião virtual, você precisa tentar acelerar um pouco mais. São os novos tempos, a pandemia. Então numa reunião presencial, onde para tomar um café, alguém levanta, peraí que eu vou ali no banheiro, mas na reunião virtual não tem isso. Então ela tem que ser num compasso mais acelerado. Né? Tem que encurtar os tempos das reuniões virtuais. E hoje foi sofrível. Mais de 1 hora de reunião foi muito difícil. Eu me lembro de uma outra situação, também num cliente, eu era consultor de uma área e tinha uma outra consultora de uma outra área. Essa outra consultora, uma pessoa famosa, era do ramo, mais de um livro editado. E aí ela fez uma reunião e ela reuniu um monte de gente, mas um monte, encheu a sala. E aí ela passou na reunião um filme. É aquele filme do Will Smith com o filho dele, chama-se Depois da Terra. Né? É um filme de ficção científica, futurista, que fala que o planeta Terra não era mais possível ser habitado, aí a nave do Will Smith cai, e ele está machucado, e o filho tem que encontrar um transmissor e atravessar um trecho do planeta, e tudo lá é preparado para matar. Bom, é só para relembrar o filme. Gente, 2 horas de filme.
2 horas de filme. Adivinha se metade da galera não dormiu, né? 2 horas de filme ali na parte da tarde, depois do almoço, não escolheu o horário errado, né? Reunião longa depois do almoço, está pedindo para as pessoas dormirem. Bom, mas consultora, famosa, vamos lá. Tô eu lá lutando para não dormir, né? Afinal de contas, era uma colega, porque eu também era consultor lá na empresa. E terminou o filme, ela vira ali para a plateia e fala: e aí? O que vocês acharam? Como assim? O que vocês acharam? Vocês acharam do filme? A gente foi ali para assistir um filme? Para fazer uma crítica cinematográfica? Aí ficou todo mundo, um olhou para o outro, não sabia o que fazer. Eu fiquei pensando, né, como é que eu ajudo? E aí ela falou: não, gente, traz aqui para a nossa realidade, o que vocês acharam? E as pessoas perdidas. Aí eu fui o primeiro a falar, eu levantei a mão, pedi a palavra, e eu falei: olha, me parece que o filme aborda uma condição de você, de credibilidade, de acreditar na pessoa, acreditar na equipe. Isso é uma coisa que aqui nessa empresa vai ser de... Ela, não, isso, não, mas não é só isso, e que mais? E meio me deixou de lado, tipo, realmente eu era um consultor, não era para mim, era para a plateia. Bom, gente, foi terrível. Ela ficou ali uns 15 minutos ainda tentando extrair alguma coisa que até hoje eu não sei o que era. Não deu certo, dispensou todo mundo. 2 horas. Bom, a única coisa que eu assisti o filme, né? Mas no lugar errado. Depois do almoço, com sono, tentando achar alguma ligação, né, com o meio empresarial. Não funcionou. Não foi legal. Faltou preparo, né? Eu já usei trechos de filme em aula, em reunião, mas primeiro usei trechos de filme e tinha uma conexão com alguma coisa, era para fazer uma analogia com algum tema, com algum assunto, né? Essa pessoa, ela errou, passou do ponto. Veja, eu converso com algumas pessoas que eu treinei e quando eu toco nesse assunto de reunião, elas falam: nossa, Sérgio, a gente percebe agora como essas reuniões poderiam ser melhores. Elas criticam muito as reuniões que elas participam. Falam: a pessoa não preparou, a pessoa chegou lá e começou a falar sem preparo, de improviso. Poxa, né? É o tempo de um monte de gente ali. Isso é mania, às vezes, de diretor, de dono, sabe? De grande chefe. Reúne todo mundo aí e fica ali 2, 3 horas falando e não chega a um objetivo, né? Algumas pessoas colocam algumas objeções para fazer reunião. Então, algumas que eu já ouvi. Eu não gosto de fazer reunião. Eu mando um e-mail para a equipe, explicando tudo por e-mail. Gente, tem coisa que você resolve por e-mail, tem coisa que você precisa de reunião. Não é tudo por e-mail. Você não vai atingir as pessoas, né? Pessoa que for auditiva, você fica mandando texto, você não atinge essa pessoa. Tem gente que dorme nas reuniões, por isso que eu não faço reunião. Dorme na sua reunião, né? Porque você não está captando a atenção das pessoas. De novo, não planejou, não se preparou. Você chama a pessoa para fazer reunião e ela começa a dar aquelas pescadas, sabe? Poxa, ou aquela pessoa não deveria estar na reunião, ou você não está sabendo conduzir a sua reunião. Falar individualmente é melhor. Não é verdade. Falar individualmente é melhor quando é um assunto individual. Quando é um assunto coletivo... Mas, Sérgio, então como que é isso, o assunto individual coletivo? Pega essa dica, tá? Quando o assunto precisa ser de conhecimento de mais pessoas e as pessoas precisam saber que as outras também sabem,
é reunião. Ficou difícil de entender? Olha só. Você vai para um e explica. Você vai para o outro e explica, você vai para o outro e explica. Ok. Só que eles não sabem o que você falou com cada um. Então, uma reunião deixa claro que nivelou o conhecimento. Todos receberam a mesma informação e ao mesmo tempo. Esse é um bom motivo para você marcar uma reunião. Entendeu? Então essa objeção, eu vou falar individual, é melhor? Não. É melhor quando é um assunto individual. Quando o assunto é coletivo e que todos precisam estar na mesma sintonia, nivelados, tem que fazer reunião. Ok? De novo, essas objeções servem para você quebrá-las, tá? Quebra essas objeções na sua mente e vai para cima no tema. Como você não deve fazer? Primeiro, reunião muito longa. Reunião muito longa não funciona, tá? Você precisa fazer a reunião com um tempo justo. Quando eu digo reunião muito longa, é assim. Mas tem reunião que não tem jeito, ela dura, sei lá, um dia inteiro. Ok, então você tem uma pauta de assuntos que vai preencher o dia inteiro. Você não pode pegar uma pauta de assuntos que era para ser feito em 2 horas e você esticar e ficar o dia inteiro. Entendeu? É isso que é o muito longa. O muito longa não necessariamente é o tempo cronometrado, mas é o esticar a reunião, tá? Tente atribuir o tempo justo e necessário para a sua reunião. Você não pode fazer uma reunião com os assuntos sem uma sequência lógica. Sabe, essa coisa de você fala agora, vai lá para frente e depois volta. Nossa, embaralha o cérebro da pessoa, né? Então tem que ter uma sequência lógica. É como se você estivesse dando uma aula, dando uma palestra. Você precisa ter início, meio e fim. Não é música do Fábio Júnior, não. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim. Tem que ter uma sequência lógica. De uma maneira que a sua plateia sabe exatamente em que ponto da reunião você está. Você já participou de reunião que você chega uma hora que você não tem nem ideia se você ainda está no meio, se já está no final, você não tem a menor ideia? Não é terrível isso? Então não faça isso com as pessoas. Ok? Tá. Então assim, o que você não deve fazer? Reuniões longas, com tempo estendido demais e sem uma sequência lógica, tá? Outra coisa, não pegue as pessoas de surpresa. Todo mundo aqui, aqui, aqui. Atenção! Vocês sabem por que vocês foram chamados? Aí todo mundo, não. Pegadinha do malandro. Não pode, gente. Glu-glu? Não. As pessoas precisam saber qual é o tema da reunião. Então veja. Vamos lá. As dicas principais de hoje para você. Primeiro, algum conhecimento de técnica de oratória e técnica de apresentação ajuda bastante, tá? Eu preciso repetir a dica do nosso Papa da Oratória no Brasil, Reinaldo Polito, quando ele fala que conforme você cresce na carreira, você precisa desenvolver mais a habilidade de se comunicar do que o conhecimento técnico, porque você vai usar mais a sua comunicação do que o conhecimento técnico. Então, quando você lidera uma equipe, você começa a crescer na carreira profissional, você precisa ter essa habilidade de se comunicar, de transmitir uma ideia, transmitir um conhecimento, de atrair a atenção da pessoa, do receptor. Você é um transmissor de comunicação e você precisa atingir o receptor da sua comunicação. A gente já falou isso aqui de transmissor e receptor. Depois vocês podem resgatar. Esses vídeos estão todos aí no canal do Instagram, no YouTube e no Facebook. Ok? Tá, então assim, de novo, as 2 primeiras grandes dicas. Ter conhecimento de técnicas de oratória e técnicas de apresentação
ajudam muito para a sua reunião ser produtiva, tá? Agora, nós temos algumas outras dicas. Eu preparei algumas dicas aqui bem importantes para você, tá? Primeira dica, olha, deixa eu até enumerar aqui, né? O pessoal da produção fala, Sérgio, coloque o número das dicas, tal, que depois a gente recorda. Então vamos lá, vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas para a sua reunião ser produtiva. Aí, gostou, produção? Vou repetir. 7 dicas para a sua reunião ser produtiva. Primeiro, você precisa de preparo, planejamento. Prepare a sua reunião, planeje a sua reunião. Não vá de improviso, tá? Isso ajuda bastante. Dica 2. Tenha objetivos. Você pode ter mais de um objetivo na sua reunião, mas tenha eles definidos. Quais são os objetivos desta reunião? Você não pode começar uma reunião com um objetivo e termina com outro, né? No curso de liderança, tem uma dinâmica que eu passo, que eu explico como que você chama o funcionário para dar um feedback elogioso, para fazer um elogio. E é lógico que eu conduzo a pessoa ao erro, porque nesses treinamentos, nos cursos, as pessoas aprendem mais com o erro do que com os acertos. Então eu conduzo, então normalmente a pessoa erra na dinâmica e o funcionário acaba pedindo demissão. E eu falo, nossa, você chamou o funcionário para uma reunião, o objetivo era fazer um elogio e terminou perdendo o funcionário. Que maravilha, hein? Parabéns para você. E aí eu vou e dou a solução da casa. Mas então, você não pode ter começar com um objetivo e terminar com outro. E principalmente você não pode começar sem objetivo. Então a dica número 2 é: tenha objetivos para a sua reunião. Dica número 3, escolha os participantes. Quem vai participar da reunião? Eu já vi essa cena. Eu já vi diretor, olha, falando para a secretária, marca uma reunião hoje à tarde, eu quero falar com o pessoal. Tá, senhor, quem eu convoco para a reunião? Ah, chama todo mundo que estiver disponível. Meu Deus, como assim? Chamar todo mundo que estiver disponível? Não! Então não houve um planejamento. Você tem que escolher os participantes que têm interação, têm ligação, têm conexão com o assunto que você vai tratar na reunião, né? Vamos falar dos investimentos financeiros da empresa. Chama o pessoal da limpeza. Não, né? Não desmerecendo o pessoal da limpeza. Então vamos dar o exemplo ao contrário. Vamos falar sobre a qualidade da limpeza na empresa. Chama os gerentes financeiros. Não. Entendeu? Então é muito importante. Então a dica número 3, escolha os participantes. Dica número 4, tenha uma pauta da reunião antecipada. Tenha uma pauta da reunião antecipada. Essa pauta precisa ser enviada aos participantes da reunião, para você não pegar essas pessoas de surpresa, para que eles se preparem. A sua reunião vai ser muito mais produtiva se você mandar com 24 horas antes a pauta da reunião. Então, em vez de você pegar de surpresa, sabe, pegadinha do malandro, não. Manda a pauta, olha, o assunto que será tratado está aqui nesta pauta. Então vocês já venham com ideias, venham com sugestões. Olha como isso funciona melhor, não é? Ótimo. 1, 2, 3, 4. Dica número 5. Tenha um sumário da reunião. E, Sérgio, o que é sumário? Gente, sumário é um índice, né? Onde você apresenta, olha, nós teremos uma introdução, depois nós vamos falar do assunto A, depois nós vamos falar do assunto B, B2, do assunto C, e eu vou finalizar com uma conclusão. Por que isso? Porque conforme você vai
percorrendo a sua reunião, os participantes sabem exatamente em que ponto da reunião eles estão. Então, por isso que apresentar um sumário da reunião é extremamente importante. Outra coisa, quando você tem um sumário apresentado e a ser seguido, isso te ajuda na condução da reunião. E não acontece, por exemplo, que eu falei dessa reunião que eu participei hoje, mais de uma hora, onde o cara foi para uma ponta, volta, vai para a ponta esquerda, volta, vem para o meio campo e fica enrolando o negócio e não anda para frente e não chega no gol. Não tem um plano, não tem um objetivo, fica indo para lá e para cá. Quando você tem um sumário, você segue uma ordem. Isso ajuda o condutor da reunião a não sair do foco. Ok? Vamos lá. Dica número 6. Meios auxiliares de demonstração. Vou repetir. Meios auxiliares de demonstração. Sérgio, o que são meios auxiliares? Gente, um projetor, né? Um data show, um slide preparado, uma TV conectada num computador, uma música colocada num aparelho de som, figuras, documentos, gráficos que você vai distribuir, papéis que você vai distribuir na reunião. Então veja, esses são meios auxiliares de instrução. Você precisa escolher, gente, desculpa o barulho, mas helicóptero junto com moto, aí ficou difícil, né? Vamos lá. Você precisa escolher alguns meios auxiliares que vão te ajudar na transmissão do conteúdo da reunião e vai facilitar o entendimento, para a sua reunião ficar mais didática, né? Então, meios auxiliares de demonstração é a sua dica número 6. A Kênia está me ajudando bastante aqui, hein? Muito obrigado. É a Prodo Esposa, gente. Dica número 7. Feche com metas. Feche com metas. Essa é a dica número 7. Você precisa fechar a sua reunião com algumas metas estabelecidas, ou então com alguns combinados. Sabe? Olha, gente, a gente fez a reunião aqui para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD. Então, precisa ficar combinado aqui que vocês não vão acessar os dados da empresa através do seu celular, porque isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não vamos permitir que vocês utilizem um e-mail pessoal para trabalho, para que você não corra o risco do seu e-mail pessoal ser exposto no meio empresarial. O meu vídeo no Instagram deu um anúncio aqui, vídeo pausado, mas voltou, então vou repetir. Você precisa ter os combinados, e eu estou dando um exemplo de que se você estivesse fazendo uma reunião para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, no final da reunião você tem os combinados. Olha, não use o celular para acessar os dados da empresa, a empresa não vai permitir que você use o seu e-mail pessoal para se comunicar com os assuntos empresariais. Ou seja, feche com alguns combinados, feche com algumas metas. As pessoas precisam sair da reunião com lição de casa, ou pelo menos com alguns acordos, que são os combinados, né? E com isso, com essas 7 dicas, você consegue ter uma reunião altamente produtiva. Ok? Tá. Uma última dica, gente. Sempre que possível, tenha uma ata da reunião. Eleja alguma pessoa responsável que vai fazer o registro dos principais assuntos tratados. E você facilita muito a pessoa que faz a ata quando você entrega uma pauta. Se você entrega uma pauta e um sumário, olha como começa a ficar fácil fazer a ata da reunião. A pessoa só vai preenchendo no lugar certo o que foi discutido, o que foi acertado, o que foi combinado.
e ao final o que foi tratado e o que ficou de lição de casa e de acordado na reunião. Todo mundo assina a ata, hoje em dia dá para fazer isso digitalmente, inclusive, né? E é um documento bem importante, porque depois ninguém vai poder dizer, eu não entendi desta maneira. Então, essa também é uma dica importante. Sempre que possível, tenha uma ata da reunião. Bom, esse era o tema que eu tinha para hoje, esse era o conteúdo que tinha para hoje. A gente já está atingindo aí os nossos 30 minutos de live, e o meu objetivo é fazer 30, 40 minutos aí no máximo de live. A última a gente passou um pouco, eu me empolguei, mas hoje a gente está dentro do tempo. Então, aquele resumão agora de como foi a nossa live. Então, hoje foi o tema como fazer uma reunião produtiva. E aí eu comecei perguntando se você já participou de reunião chata, demorada, ou se você já fez uma reunião e percebeu que as pessoas não prestaram atenção na sua reunião, né? Já entrou em reunião que a pessoa dormiu? Nossa, que coisa chata, né? E aí eu falei para vocês que dei alguns exemplos de reunião, falei de uma que eu participei hoje, falei de uma consultora que colocou aquele filme Depois da Terra, 2 horas assistindo um filme e depois não teve uma conclusão. Ninguém entendeu por que a gente ficou assistindo aquele filme. Falei das objeções das pessoas, eu mando e-mail para a equipe, eu falo individualmente, porque tem gente que dorme na minha reunião. Tá, essas objeções não são válidas, você tem que combater essas objeções e fazer a reunião sim, principalmente quando o assunto for coletivo e quando o coletivo precisa saber que todos têm o mesmo conhecimento, que aí nivelou o conhecimento, ok? Tá, falei para vocês como o que não fazer, que são reuniões muito longas e sem uma sequência lógica. Disse que técnicas de oratória e técnicas de apresentação ajudam muito na sua reunião. E depois passei as 7 dicas para você ter uma reunião produtiva. Precisa ter preparo. Então prepare a sua reunião, tenha os objetivos traçados, escolha muito bem os participantes da sua reunião, tenha uma pauta antecipada e distribua essa pauta aos participantes antecipadamente. Use um sumário na sua reunião, que é um índice dos tópicos que serão abordados. Planeje, prepare meios auxiliares de demonstração. E finalize a sua reunião com metas ou combinados, porque senão a sua reunião não fez sentido. Ok? Então, gente, assim, era o que tinha para passar para hoje. Muito boa noite, muito obrigado. Até a próxima.